pessoal, eu sou o pastor Fábio Oliveira, diretor acadêmico de nosso seminário, e é com muita alegria que eu estou aqui para convidá-los para uma série de reflexões, uma jornada de reflexões, em que estaremos aqui dando passos de comemoração aos 40 anos de aniversário do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico. O Seminário Evangélico Avivamento Bíblico foi fundado no ano de 1979 e oficialmente organizado em novembro de 1984. É um órgão administrado pela DGSEC, Diretoria Geral de Cultura e Educação Cristã, e em comemoração a estes 40 anos do nosso seminário, nós estaremos aqui buscando, nessas próximas 5 semanas, compartilhar com vocês uma série de assuntos que foi trabalhado aqui no nosso seminário, no Simpósio Teológico, que é o evento de abertura semestral das atividades do seminário, e nós estaremos nestas próximas semanas compartilhando com vocês este material. O tema do simpósio girou em torno do assunto a educação teológica cristã, os 40 anos do SEAB. O foco foi trazer uma retrospectiva e reflexão sobre a educação teológica cristã, promovida pelo seminário durante este curso de 40 anos, ao mesmo tempo que buscamos refletir características inerentes ao valor da educação teológica cristã para a vida da Igreja de Cristo no mundo. Em vista disso, eu quero apresentar para vocês o nosso primeiro palestrante, que é o pastor Cosme Ferreira. O pastor Cosme Ferreira, casado com a irmã Udavina Ferreira, em memória, estará aqui hoje trabalhando o tema A História do SEAB. O pastor Cosme ele tem uma ampla experiência de conhecimento e informação adquirida ao longo da vida e é pastor presidente do campo eclesiástico de Guarulhos. O pastor Cosme exerceu a função de diretor-geral da DGSEC durante os anos 1972 a 1996. Dito isto, eu convido você a dedicar aí a sua atenção e que este momento seja de grande aprendizado para a sua vida. Ok? Pastor Cosme, é com o Senhor. Deus abençoe. A conversa aqui com vocês a partir do que está pontuado aqui nesse roteiro. Eu deixei um por segurança com o pastor Fábio, e a gente vai conversar então sobre isso, tá bom? Amém, aleluia, Jesus. Tem um texto na Bíblia, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que é bem-vindo para uma reunião da natureza dessa nossa reunião aqui. Acaso vocês se lembram decorado o conteúdo lá? 2 Timóteo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. É isso mesmo? 2 Timóteo 2,15. Então, é isso aqui. O que se faz aqui está buscando, então, está nos qualificando para atender a isso que a Bíblia está dizendo. Vamos começar, então, essa conversa nossa falando dos primeiros avivalistas. Tem um presbítero que já é falecido, e ele era da igreja de Jaçanã, o nome dele é José de Oliveira, e a gente chegou a conversar, ele e meu irmão, pastor Raimundo, que já é falecido também, e a gente se propunha a escrever a história do avivamento bíblico. Mas a gente é tão lento que o pastor Aloísio encabeçou, então, um projeto que foi incentivado pelo falecido pastor Jaime, né? E o pastor Aloísio escreveu, então, aquele livro que a gente conhece, que é o quê? Milagre de um Avivamento, né? Esse livro com esse título conta a história do avivamento, é o primeiro material completo que se escreveu, se publicou, é aquele livro. O pastor Aloísio já está na 2ª edição. Mas eu estou falando desse presbítero de Jaçanã, que a gente
pensou numa parceria, escrever o livro que a gente não chegou a escrevê-lo, mas conversando com ele, ele é daquele grupo da igreja de Tucuruvi, que recebeu o avivamento, e ele conhece histórias e detalhes que não estão publicados, não estão escritos, e foi com ele que eu obtive informação de algumas coisas que caracterizavam aqueles primeiros crentes do avivamento bíblico. E uma coisa que se dizia é que eles eram bons de Bíblia. Crente do avivamento, desde o começo, já se dizia que era crente que sabe Bíblia. Então, os primeiros avivalistas eram caracterizados por este perfil, este detalhe os marcava. Os crentes do avivamento bíblico, desde a sua origem, são crentes que sabem Bíblia. Amém? Continuamos assim. Crentes que eram bons de Bíblia, eles eram diligentes. Uma coisa que caracterizava aqueles crentes é que eles eram muito diligentes no estudo da Bíblia e eram conhecidos por crentes de outras denominações como crentes que eram bons de Bíblia, né? Ok? A escola bíblica dominical, ela começou simultaneamente ao começo da igreja. Não se chamava propriamente de escola dominical, mas se chamava de estudo bíblico. Não sei se os avivalistas mais antigos, que tiveram contato com os mais antigos, se lembram desse detalhe. Não se falava tanto escola dominical. Era uma escola dominical que se realizava no domingo e se chamava o estudo bíblico. O estudo bíblico, vamos para o estudo bíblico. No interior, quando se começou a ter igrejas no interior, o pessoal vinha nos domingos para fazer feira na cidade, se programava para vir para a igreja, ia no estudo bíblico na igreja, fazia feira na cidade e depois retornava para casa e o serviço deles no domingo seria isso aqui. Então, esse é um detalhe. A escola bíblica dominical, no seu começo, era conhecida como escola, nem escola se falava o estudo bíblico. Se você tiver acesso a algum material das igrejas daquele tempo, estou falando do primeiro momento da igreja, os primeiros 10 anos da igreja, se tiver acesso ao material daquele tempo, a informação, algum convite que se imprimia, então se focava que era o estudo bíblico. Né? O estudo bíblico, então, era a escola dominical. Uma coisa que eu obtive informação, sabe que as igrejas primeiras, Jaçanã, Santo André, Presidente Prudente, Londrina, essas igrejas, elas se organizaram juridicamente de modo tal que a estrutura jurídica indica que haviam 4 igrejas, viu, gente? A igreja de Jaçanã, com uma estrutura jurídica, a igreja de Presidente Prudente, com uma estrutura jurídica, a igreja de Londrina, no Paraná, com uma estrutura jurídica, e a igreja de Santo André. Bem nessa ordem cronológica é o caminho que a igreja percorreu e essas igrejas aqui mencionadas foram iniciadas. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque essas igrejas que se instituíram juridicamente, elas tinham estatutos e as normas que orientavam o funcionamento dessa igreja ou dessas igrejas estavam escritas naqueles estatutos. Porém, a partir de um ponto, se resolveu que as igrejas que fossem formadas não se registrassem, não tivessem uma estrutura jurídica. Aí o que aconteceu? Foi criada uma estrutura jurídica chamada de Convenção das Igrejas Evangélicas, Avivamento Bíblico e tal e tal. E as igrejas que se organizaram daí para frente, elas não tinham estatuto, não tinham nada.
a representação jurídica dessas igrejas era feita por esse organismo que foi criado, chamado de Convenção das Igrejas de Armamento Bíblico e tal, e tal, e tal. Ok? Sabem vocês que no ano de 1956 é quando ocorreu uma reunião da denominação, a reunião geral de obreiro, e essa reunião, ao longo do caminhar da igreja, ela veio ser considerada como sendo a primeira convenção geral da igreja. Isso em 1956. Em 1956, nisso que se passou a chamar de convenção geral, a primeira, foi eleita uma diretoria, que na verdade chamava Conselho Nacional das Igrejas Evangélicas, Armamento Bíblico e tal, e tal, e tal. Por que eu estou falando disso? Para falar que as igrejas que não eram registradas, elas tinham um regimento. Para chegar nesse detalhe aqui que eu estou falando, de atenção às crianças. Olha aqui, eu escrevi uma frase aqui que eu encontrei no que era o regimento das igrejas. As igrejas eram tuteladas juridicamente pela Convenção Geral e elas funcionavam com base num regimento interno que a Convenção fornecia para elas. E eu, acaso, encontrei nesse regimento escrito isso aqui, ó. As igrejas organizarão e farão funcionar escolas bíblicas dominicais, dando especial atenção às crianças. Por que me chamou a atenção isso aqui? Porque quando se criou de fato um braço da instituição para cuidar dos assuntos de educação, eu tive o privilégio de ser eleito o primeiro diretor nessa fase estrutural da denominação, e eu queria achar um ponto de onde começar. E sabe o que tinha? Nada. Não tinha nada. Eu achei nesse regimento essa expressão aqui, que as igrejas, então, organizassem escola dominical, fizesse funcionar a escola dominical e que desse atenção especial, falava que fizesse funcionar da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? Vamos dizer que você tem a responsabilidade de gerenciar algo e você chega então a uma pessoa que está dentro do seu gerenciamento e você encarrega essa pessoa de um trabalho. É natural que a pessoa pergunta como executar aquele trabalho, não é? Se uma pessoa encarrega você de um trabalho, diz como é que se faz isso? Ainda mais se a questão é nova, né? Aí diz, faça da melhor maneira possível. Acha que é uma boa, é uma orientação completa? Faça da melhor maneira possível. Então, a gente estava num ponto onde se foi procurar as instruções para os procedimentos dessa natureza educacional. E o que eu achei, então, nesse regimento foi isso aqui, que as igrejas organizariam e fariam funcionar da melhor maneira possível escolas bíblicas dominicais, dando especial atenção às crianças. Ok, a gente tinha isso, né? Essa preocupação com escola dominical, eu pontuei aqui que quando se passou a estruturar a igreja, tendo uma estrutura de organização, aí a gente foi definir o que é uma congregação. E a gente fala aqui o seguinte: congregação é um grupo de crentes que se reúne regularmente em um local próprio, cedido ou alugado, e desenvolve ali uma programação extensa, incluindo a escola bíblica dominical.
Então, a gente começou condicionando uma congregação a ter uma escola dominical. Se tem culto, se tem aquilo outro, mas não tem ainda uma escola dominical, era considerado somente um ponto de pregação. Para ser considerado uma congregação, tinha que ter uma escola dominical. Era uma condição. Então, mas a escola dominical, então, era feita da melhor maneira possível, né? Essa melhor maneira possível, era preciso que alguém dissesse qual seria. Nós estamos chegando aqui a um ponto que é a década de 70. A década de 70 marca quanto tempo já da história da igreja? Nós começamos em 46, para 70, então a igreja já estava com 24 anos. Então, a década de 70 começa a marcar, então, muitas coisas novas na igreja, porque com a reestruturação administrativa que se fez numa bem memorável convenção geral realizada em Paranavaí, em 1972. Então, se estruturou a igreja, se especificou tarefas para áreas especificadas, e aí, então, se tem uma estruturação da parte educacional. O que a gente vai fazer, então, nessa questão educacional? A nossa proposta aqui, então, estou querendo segui-la, é falar da trajetória da educação na IEAB, né? O que acontece em matéria de educação no começo da década de 70? Se instituiu o que eram as convenções regionais. A convenção geral, que no começo era de ano em ano, passou, a partir de 68, a ser de 2 em 2 anos. A partir de 72, a convenção geral, que havia passado a ser de 2 em 2 anos, passou a ser de 5 em 5 anos. E aí se instituiu as convenções regionais. A convenção regional, ela tinha uma agenda de uma semana, mas os trabalhos essencialmente convencionais gastavam somente um dia para que eles fossem realizados. O restante do tempo era para se fazer estudos bíblicos. Então, se faziam estudos bíblicos durante a semana toda, e aí, então, surgiu o que a gente chamava de curso bíblico intensivo, e se chamava curso bíblico avançado. Tinha o curso bíblico intensivo, básico, e tinha o curso bíblico intensivo avançado. Então, a gente organizava algo como que mutirões de ensino. E isso contribuiu para despertar um interesse muito grande pelo estudo da Bíblia, né? Ok? E nós estamos aqui, então, nesse ponto aqui. Aí a gente chega a um tempo que agora se quer mais do que estudar a Bíblia, se quer treinar os obreiros, se quer estudar a teologia. Mas estudar a teologia era quase que um pecado, viu? Uma igreja pentecostal que quisesse ser respeitada como uma igreja pentecostal mesmo, ela tinha que dar muitas voltas para falar de teologia, viu, gente? Porque teologia era algo que se hostilizava, quer dizer, era quase uma perversão da fé, estudar teologia e coisa, enfim. Isso não era uma questão nossa, da nossa igreja Avivamento, era uma questão das igrejas pentecostais. Não a nossa, mas as igrejas pentecostais, todas elas,
questão de teologia, meu Deus, não fala nisso não. Ou se uma pessoa, tinha alguns pastores da nossa denominação que eram caracterizados por dons ministeriais ligados à questão de ensino e coisa, enfim, e eles mesmos tinham um perfil de pregar como ensinadores, como mestres, enfim, que independente de formalidades, Deus concede os dons espirituais, não é verdade? E a gente tinha na nossa igreja pessoas que eram caracterizadas e habilitadas por Deus com dom ministerial de mestre, com dom ministerial de ensinar, e essas pessoas, os pastores mestres, eles pregam de uma forma muito característica, muito específica, né? Muito marcante, né? E, independente de formalidade, a nossa igreja tinha esses pastores, né? Proporcionalmente, quem sabe um grupo pequeno, porque o grupo todo de pastores era pequeno. Eu, que não sou da primeira geração de pastores, a minha credencial de pastor é número 36, então eu sou o 36º pastor do armamento bíblico, né? Então, no meio desses 36, tinham alguns cujo dom ministerial tinha a ver com essa questão de ensino, e esses pastores, então, foram usados por Deus para estarem focando, estarem procurando insistir na questão do ensino, da teologia, e etc. e tal, enfim. E o que aconteceu? Alguém já ouviu falar da Confederação Pentecostal do Brasil? Entre as instituições, como é que a gente diria, indenominacionais, e que elas têm como propósito realizar algumas tarefas de interesse comum de denominações, tem uma instituição dessa que é chamada de OMEB, nem sei se ainda existe, alguém sabe se existe ainda a OMEB? Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. Era uma instituição com o propósito de representar os ministros evangélicos junto às instituições públicas, junto ao governo, junto, enfim, em uma representação formal dos evangélicos. É como as denominações se representam, cada uma representa a si mesma, então aparece de quando em vez uma instituição com o propósito de fazer essa representação de todos, né? E chegou a existir, e eu estou dizendo chegou a existir, Confederação Pentecostal do Brasil, OMEB também, você... Então, a Confederação Pentecostal era uma instituição que pretendia representar as igrejas pentecostais, todas elas, e desenvolver projetos de interesse comum entre as diferentes igrejas evangélicas. E esta Confederação Pentecostal, ela criou um seminário que chamava Seminário Pentecostal da Confederação Pentecostal do Brasil. Esse seminário tinha sua sede primeira naquele prédio do Martinelli, edifício Martinelli, ali no centro de São Paulo, Convenção de São João, todo mundo conhece aquele prédio lá, que é cartão postal de São Paulo, né? Então, essa Confederação Pentecostal criou um seminário que funcionava ali naquele prédio, o Martinelli. Depois do prédio Martinelli, eles saíram e foram para um outro prédio ali do outro lado do elevador, do viaduto Santa Efigênia. Então, eles tinham ali um prédio que tinha a marca da Coca-Cola no topo do prédio, e o seminário pentecostal se mudou do edifício Martinelli para ali, para aquele edifício,
É Rua Formosa, o endereço é Rua Formosa, ali, enfim, região ali do Anhangabaú, né? E o seminário era da Confederação Pentecostal. Sabe o que aconteceu? O Avivamento Bíblico comprou aquele seminário. E o seminário pentecostal, que era da Confederação dos Pentecostais do Brasil, ficou sendo do Avivamento Bíblico, né? Aí tem uma sigla. A sigla para esse seminário era SPAB, Seminário Pentecostal Avivamento Bíblico. Tudo isso aqui antes do SEAB, viu, gente? Para ver que quando se chegou ao SEAB não foi no estalo, quer dizer, tem uma história que vem pegar e vai dar nisso aí. Nesse seminário pentecostal, que era da Confederação Pentecostal, o pastor Alídio deu aula e dava aula nesse seminário. A irmã Anaí estudou naquele seminário e fez o curso de teologia naquele seminário. O pastor Ismael, que é filho do pastor Alídio da irmã Anaí, também estudou naquele seminário. Lá do campo de Guarulhos, conhecido de alguns. Vocês conhecem pastor Antônio Carlos, falecido recentemente. O pai dele era presbítero lá do campo de Guarulhos e estudou naquele seminário pentecostal, quando era ainda da Confederação Pentecostal, e também da Igreja de Guarulhos, o presbítero Wilson, que é falecido já também, que teve um papel interessante aqui, e tem um papel interessante neste caminho aqui que se está percorrendo, dessa história da educação no Avivamento Bíblico. Então, esses estudaram naquele seminário. E o Avivamento comprou aquele seminário e seguiu. Então, quem passou a ser o diretor foi o pastor Oswaldo Araújo, era uma das pessoas interessadas nessa questão educacional. Ele estudou naquele seminário e quando o Avivamento comprou o seminário, ele veio a ser o diretor. Na verdade, não era diretor, tinha reitor na estrutura daquele seminário. Não tinha somente diretoria, tinha uma reitoria. E o pastor Oswaldo foi, então, o reitor daquele seminário, nessa transição que ele deixa de ser da Confederação Pentecostal e passa a ser da nossa igreja. Ok. Aí, então, a gente vai voltar um pouquinho para ver onde é que as coisas se juntam e a gente chega no SEAB. Foi formado o que se chamou aqui, ó, tem uma sigla STAI. Quem viu essa sigla em algum lugar, em algum material? STAI. STAI é Seminário Teológico Avivalista por Extensão. Esse seminário tinha uma estrutura administrativa e burocrática que funcionava em São Caetano do Sul, na Rua Boa Vista. Se alguém se lembra desse detalhe, é bom então. A Rua Boa Vista, em São Caetano do Sul, é uma bifurcação da Rua Santos Dumont, onde era a nossa igreja ali de São Caetano. Ali tem a Rua Boa Vista, e ali, bem no começo da rua, o STAI tinha umas salas ali, e a administração do seminário por extensão, ali não tinha sala de aula, não tinha aula, porque o seminário era por extensão. Tinha extensão aonde? Tinha extensão em Guarulhos, tinha extensão no interior de São Paulo, em Araraquara, tinha extensão no Rio de Janeiro, que já estava começando o trabalho naquela região do Padre Miguel, tinha extensão lá, tinha extensão no Paraná. Quem é que dava aulas nessas extensões? O Wilson, Alberto Bonfim, o José Emílio, que era um obreiro lá também de Guarulhos,
o próprio Alberto Bonfim, pai do falecido pastor Antônio Carlos. Essas pessoas viajavam nos finais de semana e davam aulas pelo interior de São Paulo, pelo estado do Paraná, inclusive estado do Rio de Janeiro, eles davam aulas. Isso era o seminário por extensão, ok? Vocês entenderam que tinha uma estrutura burocrática lá em São Caetano do Sul, na Rua Boa Vista, e as pessoas viajavam para irem dar as aulas nesses locais onde tinham o seminário por extensão. Algo que tem parecido agora, que são núcleos que se formam nas igrejas, enfim, cursos que são implantados. Era isso aqui. Isso aqui é, né, que se diria, isso aqui do que eu estou falando é o embrião do que se tem agora, né? Aí, depois do STAE, é que a gente chega ao SEAB. Deixa eu falar alguma coisa aqui. No começo da década de 80, eu tenho que falar de Guarulhos, tenham paciência, né? Porque todo esse tempo eu estou, então, pastoreando em Guarulhos. E quando está acontecendo essas coisas todas, é um tempo que eu estou pastoreando em Guarulhos. E a década de 80 foi uma década muito fértil lá no campo de Guarulhos, onde se converteram muitos rapazes e moças, enfim, e eles, por eles mesmos, descobriram um seminário interno. Esse seminário era no interior de Minas Gerais, em Coronel Fabriciano. Era um seminário da missão Betânia, que é uma missão americana que veio aqui para o Brasil com o propósito de trabalhar com literaturas e preparar obreiros. Então, esses rapazes lá da nossa igreja de Guarulhos descobriram esse seminário Betânia e quiseram ir estudar nesse seminário. Conversaram comigo e tal, enfim, eu atendi o que o seminário pedia. E eles foram estudar no seminário Betânia, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E eles acabaram influenciando, porque nos períodos de férias, eles vinham do seminário e eles iam nas igrejas, em lugares diferentes. E eles compartilhavam a experiência deles e a experiência que eles estavam vivendo, e acabou que eles despertaram pessoas que quiseram também ir para o seminário Betânia. De modo que, se a gente chegou a ter no seminário Betânia uns 6 rapazes que eram da igreja de Guarulhos, a gente teve pessoas que foram estudar no seminário Betânia, vindas de outros campos, inclusive do Paraná e de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Foi uma experiência tão interessante que eu fiquei conhecendo aquele seminário, e teve um detalhe curioso que até eu falei um dia desses. Aqueles rapazes, eles acho que impressionaram bem a direção da igreja. Os diretores lá eram americanos, né? O pastor Larry, que era o diretor do seminário, e o pastor Patrick, que era o deão do seminário. Teve uma situação que esse pastor Patrick, que era o deão do seminário, ele disse que queria conhecer a mim. Ele queria conhecer quem era o pastor daqueles rapazes. Dentre esses rapazes, tem um que ele ficou bastante conhecido e que tem uma participação muito interessante aqui nesse seminário. Porque a experiência e esse conhecimento de como era o seminário Betânia, eu acabei me apaixonando pela ideia de um seminário interno. Ainda continuo apaixonado com essa ideia de um seminário interno. Aí a gente amadureceu a ideia e levou adiante a ideia de ter um seminário interno.
Era isso que a gente pretendia, ter um seminário interno, onde os alunos e alunas viessem, onde eles não somente estudassem, mas eles morassem aqui, e esse morar aqui ia ser um instrumento não somente de dar a eles informações, mas de dar-lhes uma formação. Naquela época a gente fazia muita questão. Um dia deste, o pastor Elmer, que participa na comissão de legislação, saiu uma discussão sobre a bivocação, né? A pessoa é vocacionada para ser pastor, mas é vocacionado também para trabalhar secularmente e tal, e tal, e tal, e tal. Num tempo, na nossa denominação, havia uma ênfase muito grande que pastor tinha que ser de tempo integral. E para isso o seminário interno contribuiria bastante, porque uma pessoa que, para vir para o seminário interno, certamente essa pessoa já está iniciando a sua vida profissional. Ela vai ter que deixar a sua atividade profissional para vir para o seminário. Então, a nossa paixão por um seminário interno tem a ver muito com essa visão que a igreja tem ou tinha da importância dos pastores cortarem laços com as atividades seculares, fazer como Eliseu, que matou os bois, pegou os aparelhos do boi, fez uma fogueira e queimou tudo e vamos adiante, né, exercer ministério, né? A gente pensava assim, a paixão, puxa vida, ó, você agora vai ser pastor, para outras coisas que você tem, vai aqui, né? Então, o seminário interno carregava muito essa ideia, né? De não somente dar informações, mas dar formação. A pessoa já... Primeiro passo é você ter coragem de sair do seu emprego. Aí a gente chegou a esse ponto de formar esse seminário aqui. Veja que a gente percorreu esse caminho de ter o seminário ter o SPAB. A gente contou o começo da história, não falou, não se prosseguiu muito tempo com aquele seminário lá no centro de São Paulo. E se tinha o seminário por extensão aqui com sede e aparato burocrático ali em São Caetano do Sul. E se está, então, a partir desses rapazes que foram ao Seminário Betânia, a gente foi conhecer um pouco mais por dentro, que eu cheguei a ir lá naquele seminário, e cheguei a ver o funcionamento daquele seminário, fui pregar lá uma vez num evento que houve do seminário, né? E aí a gente estava decidido a começar esse seminário aqui. E como é que vai fazer? Contar uma história aqui agora do prédio, né? Que para ter o seminário interno fosse começar do zero, ia ter que ter um terreno, ia ter que construir alguma instalação, que ia precisar ter um lugar para ter aulas, precisar ter um lugar para as pessoas morarem. Aí então é que entra a história da Igreja de Santo André, o pastor Sebastião Lázaro Garcia. Esse local aqui, do modo como está, bom, está bem modificado de como era. Mas isso aqui era uma congregação do campo de Santo André, viu, gente? A Igreja de Santo André se expandiu para essas bandas de cá, Mauá, Ribeirão Pires, e aqui é o município de Ribeirão Pires. Isso aqui começou uma congregação aqui, o pessoal era sitiante aqui. E as pessoas que eram proprietárias do sítio, que aqui é parte do terreno do sítio, essas pessoas cederam que a igreja construísse um templozinho. E a igreja construiu um templo ali, uma metalúrgica
fabricante de torno mecânico, né? Não sei se ainda é essa indústria, né? A Sanches Byrne, né? É essa empresa. E essa empresa, então, comprou o sítio dos irmãos. E a empresa, para usar o terreno todo do sítio, tinha o obstáculo do templozinho que eles permitiram que a igreja construísse. Aí sabe o que a empresa fez? A igreja, então, negociou com a direção da igreja, no caso, o pessoal da direção do Campo de Santo André, negociou, então, que a empresa doaria esse pedaço de terra aqui, e mais do que doar esse pedaço de terra, ela construiria esse templo, construiria um tanque aí de batismo e construiria uma moradia para caseiro, ok? E a gente veio ver isso aqui quando já estava para inaugurar, inclusive um mobiliário de madeira de lei, está por aí ainda, em algum lugar. Está na igreja de Poá. Era aqueles bancos de embuia maciça e tal, enfim. Tudo foi feito por conta daquela empresa, ok? E era uma congregação da igreja de Santo André. O pastor Sebastião Lázaro, que era parte da liderança da denominação naquela época, ele se dispôs a passar os direitos de uso dessa área aqui pela diretoria de educação. Então, na verdade, a congregação que tinha aqui nos arredores ficou dela funcionar aqui, mas passou então o direito de uso do espaço, foi passado para a Direção Geral de Educação, e aí então se pôde organizar o seminário interno. Já tinha um começo, aquela construção ali, o primeiro pavimento ali, já tinha sido começado pela igreja de Santo André, onde tem ali cozinha, onde tem refeitório, parece que tem um compartimento no extremo de lá, e isso foi iniciado pela igreja de Santo André, e eles passaram isso aqui para a governança da área de educação da denominação. É nesse tempo, então, que se instala o seminário e vem alunos para cá, tem a primeira turma que vem morar aqui, né? Dessa primeira turma, a gente se lembra de alguns, né? O pastor Marcos Ventura, que chegou a morar aqui, chegou a ser, não sei se ele foi ideão aqui, a missionária Zorete, onde é que está a Zorete? Tá, tá ali, é das primeiras turmas, né? A missionária Maria das Graças, o pastor Aloysio, o pessoal das primeiras turmas, mas o pessoal fala que eu tinha memória muito boa e eu lembrava de tudo, né? Mas com 86 eu não dou essa garantia toda que eu me lembro de tudo. Não, né? Eu lembro então de muitas coisas, a gente lembra, e até estava conversando com a missionária Sorete, né? Que bom a gente ver pessoas que passaram aqui, que viveram o começo dessa história, né? E estudaram aqui, serviram aqui, foram servir em áreas diferentes do país. Eu sei que a Sorete esteve no interior da Bahia, em algum lugar no interior da Bahia, depois foi para a fronteira aqui, Brasil, Uruguai, está servindo lá, agora está aqui. Mas, na verdade, eles acompanharam o passo a passo. Eu falei ali daquela construção, o primeiro pavimento. O segundo e o terceiro pavimento já foi feito pela área educacional, pessoas se empenharam, cuidaram, enfim. Ali tem espaços utilizados para a parte burocrática do seminário. Ali tem espaço, faz tempo que eu fui lá, não sei como está, não. Eu sei que foram feitas muitas adaptações e ficou muito mais funcional do que a primeira fase, né? Então, ali tem os dormitórios, tem espaço ali para quantas pessoas?
18 em cima, o último programa 18. 18 pessoas. 18 pessoas podem pernoitar, dormir ali. Agora, deve ter acontecido um milagre, porque nos primeiros anos desse seminário, teve um tempo aqui que a gente tinha mais de 20 alunos aqui internos. Onde é que eles ficavam? Tinha um mezanino ali. Não tem mais nada ali do mezanino, não, né? Secretaria funciona ali. Então, isso aí é no mezanino. Embaixo do mezanino, aí, esses espaços aí. Então, sala de aula era por aqui. A cozinha sempre foi ali, o refeitório sempre foi ali. E os dormitórios eram alguns por ali, outros por aqui, mas saibam que no começo aqui, mais de 20 alunos internos se teve aqui. Como é que ele se ajeitava aí? Mas é bem interessante. Então, nós já estamos falando aqui, isto é no começo da década de 80. O ano mesmo, quando começa o seminário, é 1984. É 84, né? Acho que quando foi formalizado, porque tem algumas coisas interessantes, nós temos lá no campo de Guarulhos um presbítero que chama Joel. Ele é do seminário Betânia e ele não é originário de Guarulhos. Ele era da Assembleia de Deus, estudou o seminário Betânia, veio no período de férias com os que eram de Guarulhos. Ele veio a Guarulhos, gostou de Guarulhos, terminou o curso dele, ficou morando em Guarulhos, é prefeito da igreja. E assim, sem formalidade nenhuma de organização, se começou a fazer algumas tarefas aqui. O seminário Betânia funcionava de um jeito que os alunos trabalhavam. Não tinham mensalidade. Nem os alunos, nem igreja nenhuma pagava mensalidade. Para os alunos, não. Os alunos trabalhavam. Trabalhavam o quê? Lá, como parte do seminário, tinha oficina de serralheria, tinha construção de blocos, e a gente entendeu que a gente podia começar um seminário assim também, tendo atividades laboriais. E os seminaristas iam trabalhar fazendo bloco. Então, antes que tivesse seminarista, veio para cá o presbítero Joel. Na ideia, então, foi comprada uma máquina de fazer blocos. Veio para cá o Ítalo, que era lá de Guarulhos também, e tem aqui o sogro do pastor Arlindo, presbítero, o presbítero Severino. Ele dava cobertura a esses rapazes aqui, porque não tinha nada, era a ideia de seminário, e a ideia era fazer bloco, até o irmão que está ali, que é da coração aqui, ele chegou a participar também dessa história de fazer bloco, né? Então, essas histórias assim, interessantes, né? Então, falamos do Joel, que veio do seminário Betânia. Aí, quando o seminário é organizado, aí quem é que vem participar? Quem conhece de nome Elcio Augusto Lodos. Elcio Augusto Lodos, começar por falar que ele é sobrinho do pastor Alídio. Ele tinha sido graduado em teologia pela Faculdade Batista de Perdizes e ele queria se envolver num projeto educacional. O Gessé Henrique Araújo era de Guarulhos, estudou o seminário Betânia,
fez estágio aí conosco, que já era a igreja dele mesmo. Aí o Gessé e o Elcio, eles se encarregaram então da direção do seminário e etc e tal. Um nome que a gente não falou aqui, mas eu vou falar agora, é o professor José Aparecido Zonta. O Zonta foi um elemento-chave naquele seminário por extensão que eu falei, que ele tinha uma estrutura burocrática, não tinha nada, mas tinha uma estrutura burocrática aonde? São Caetano do Sul, na Rua Boa Vista. Então, o Zonta foi um elemento-chave, porque ele era um profissional de educação, era professor, e era muito ligado a essas questões burocráticas nesse contexto educacional. Então, ele foi um elemento-chave na estruturação burocrática do STAI, né, que era o Seminário por Extensão, e aqui do SEAB. Tanto é que ele participou da direção do seminário e etc. e tal. Tudo bem? As datas eu não tenho, lembra a época. A época é essa aqui, a década de 80. A gente está entrando nos meados da década de 80, então se tem, enfim, o seminário. Seminário interno, os alunos vinham para cá e eles não pagavam nada. As igrejas contribuíam já naquela época com o que é chamado de fundo para a educação. Isso é 2% do que as igrejas arrecadam, elas mandam para a Diretoria Geral de Educação, e com isso, então, se pretendia ou se pretende que a Diretoria de Educação administre o seminário, e a prática revelou que somente esse recurso não é suficiente para custeio do seminário. A ideia apaixonante do seminário produzir artigos e vendê-los foi uma experiência interessante, porque se a gente não chegou a fabricar bloco para vender, se chegou a uma fase de fabricar, sabe o quê? Quem se lembra que o seminário aqui fabricava produtos de limpeza? E os alunos saíam vendendo aqui pelos arredores todos. O irmão está ali e lembra. Sempre bom ter um veterano aí que conhece a história, porque vai confirmando, né? Exatamente. Então, nas tentativas, então, de se ter recursos para manter o seminário, sem um ônus direto aos próprios alunos, então, tentativa de fazer blocos e vendê-los foi uma ideia que ficou, né, na lembrança, mas teve a ideia de fabricar. Aí depois se começou a fabricar chocolate. No começo desse seminário, eu vinha aqui, agora acho que tem mais de 2 anos que eu vim aqui, mas no começo desse seminário eu vim aqui 2 vezes por semana. Naquele tempo, eu não tinha carro, e pouca gente da igreja de Guarulhos tinha carro, e se tivesse não ia estar disponível para me trazer aqui, mas eu vinha de ônibus de Guarulhos até a Estação da Luz. Da Estação da Luz eu pegava o trem e vinha até Ribeirão Pires. De Ribeirão Pires eu pegava o ônibus da Vila Bonita e descia aqui. Era 5 horas da manhã e eu estava lá no ponto de ônibus perto da minha casa, esperando o ônibus para vir para a estação até ali, Ponto Pequeno. O ônibus vinha até a Ponto Pequeno. E eu estava, puxa vida, olha como eu sou esforçado. 5 horas da manhã estou aqui no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Quando o ônibus chegava lotadinho,
eu não achava lugar para sentar, aí minha empolgação, não estou fazendo nada demais, o ônibus chegou aqui lotado. Quer dizer, então tem muita gente que está fazendo. Então você, poxa vida, madrugada, eu já estou aqui no ponto de ônibus. E o motorista, para chegar ali com o ônibus, que hora ele levantou? Antes de você. Então, a pessoa fazia isso e eu chegava aqui, tomava café com o pessoal aqui. Chegava aqui 7h pouco da manhã. Não demorou muito tempo, eu passei a ter um chevette em cima. Aquele chevette saberia vir sozinho aqui nesse seminário, né? E eu vinha com a minha esposa. Estou falando disso para a gente chegar na questão do chocolate. A minha esposa, ela fazia pão de mel, fazia chocolate, bombons, trufa e etc e tal. E ela vinha para cá, ela me trazia, porque eu nunca aprendi a dirigir carro. A minha esposa que dirigia para mim. E ela vinha para cá comigo, né? E ela se relacionava aí com as moças aí, seminário, e ela ensinou as moças a fazerem pão de mel, fazer bombom, fazer trufa, fazer chocolate, enfim. E o pessoal vendia essas coisas também. Por aí o pessoal acho que vinha até comprar aqui também, né? Então, esta é a história do seminário aqui. E o que a gente vai falar mais? Vamos falar o quê? Da evolução do próprio seminário. Algumas escolas teológicas, como no caso o Seminário Pentecostal, que era da Confederação, que a gente comprou, aquela escola, não obstante ser uma escola religiosa, as pessoas que estudavam ali, elas se habilitavam a continuarem seus estudos numa universidade secular. Tanto é que alguns fizeram isso, né? Fizeram o curso lá do Seminário Pentecostal e depois fizeram complementação aqui na Faculdade de Mogi das Cruzes, Ori Osvaldo, e não sei se a irmã Anaí, não sei se o pastor José Gomes, o próprio Wilson, o próprio Ismael, eles fizeram aquele seminário pentecostal da Confederação, e o seminário tinha uma estrutura que os habilitava a fazer complementação, e eles fizeram complementação na Faculdade de Mogi das Cruzes e se adequaram nessa questão de graduação educacional, se graduaram com equivalência reconhecida pelo MEC, né? Isso para chegar a dizer que a preocupação que se tinha de o seminário, que as pessoas perguntam, vai fazer com o seminário e é reconhecido pelo governo, tem equivalência do quê? Que grau, etc, etc. Tal. Então, isso é uma coisa que sempre caminhou com a gente e a gente queria responder essa questão para os alunos. E acho que foi nesse caminho, para responder essa pergunta, em que se buscou, aqui já foi na fase do pastor Arlindo como diretor de educação e do pastor Aloísio, mais precisamente, que se trabalhou na ideia de o seminário ter um reconhecimento, seus cursos serem reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Aí foi aqui já o pastor Elmer, acho que acompanhou isso, ele pode até ajudar, porque aqui já em um tempo que eu não estou mais participando de assuntos assim de ordem geral, de liderança, mas eu sei que se caminhou a se fazer uma parceria com uma faculdade, que dessa parceria com essa faculdade, que era sediada em Teresina, no Piauí, é isso, né? Dessa parceria que a gente fez com eles, os alunos que cursarem aqui, ou que cursassem aqui, os cursos oferecidos,
eles teriam, então, este reconhecimento do seu curso pelo MEC, ok? E se chegou, então, a dar ao seminário a categoria de faculdade, e aí essa sigla que eu coloquei aqui no meu roteiro, que é a FATAB, né? É o quê? Faculdade Teológica. Uma vez a gente brincou que qualquer sigla que terminar com AB, aí tinha um órgão do governo que tinha esse nome, esse órgão, não sei, não está muito atuante, que é a SUNAB, né? A SUNAB é do Avivamento Bíblico também, né? Não, não é, não. Mas a FATAB, que é Faculdade Teológica do Avivamento Bíblico, então a gente chegou a isso aqui. De modo que a gente caminhou nessa conversa nossa aqui, e a conversa que eu queria era uma conversa com vocês interagindo também. A interação não está acontecendo na medida desejada e necessária, mas a gente chegou a esse ponto, essa caminhada, que se passou por ela até chegar ao seminário. Vamos dizer como ele está agora, né? Essas coisas que se tem no Avivamento Bíblico, quer dizer, para o meu caso, que participei do começo de tudo isso, o que a gente tinha naquele meu tempo, uma ilustração que a gente tem é do avião. A gente conhece, foi um brasileiro que inventou o avião. Como é o nome desse brasileiro? É conterrâneo do pastor Elmer. Então, como era o avião que Santos Dumont construiu? Tem a ver alguma coisa com o avião da agora? Tem a ver, sim, é uma máquina que voa, né? Só que a máquina que voava de Santos Dumont está muito longe de ser igual à máquina que voa agora. A gente tem. Santos Dumont não chegou, no seu tempo, a criar. Não tem a indústria aqui famosa já, até a Embraer? Embraer é fábrica de avião do Brasil, né, que fabrica avião, que exporta avião. Já pensou que coisa? Então, essas coisas que a gente fala da área de educação, na denominação, e como é que começou, note que eu falei daquela frase que me interessou, né? As igrejas se organizarão e farão funcionar escolas bíblicas dominicais da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? E dando melhor atenção às crianças. Quer dizer, tudo isso era um começo. Quer dizer, quando se começou aqui essa história da fábrica de bloco, essa história da cozinha, essa história da minha esposa vindo aqui, agora já está tendo um carrinho, um irmão lá de Guarulhos me deu de presente aquele chevetinho, se não fosse aquele presente, acho que eu não tinha carro até hoje, né? Como voltei a não ter, né? E a gente vinha para cá, e a minha esposa, primeiro o Wilson, né, que ensinou, o Wilson desenvolveu a técnica de ser perfumista e de fazer perfume, misturar ingredientes e ter perfume, ele misturar ingredientes e ter materiais de limpeza, sabão, detergente, líquido, etc. Tal. Cândida, que na verdade é água sanitária, né, que a Cândida acabou prevalecendo com a marca dela, né? Então, essas questões do seminário. Mas eu queria fechar a nossa conversa falando do roteiro que se caminhava para chegar a um pastor ordenado. Como é que era para ordenar um pastor na nossa denominação? Ele precisava cursar o quê? Ele precisava responder quais questões?
ele tinha quanto tempo de instrução e treinamento? Para começar, o pastor Mário Roberto, alguém se lembra? Ele foi batizado no mês de junho e no mês de julho seguinte ele foi ordenado a pastor. Isso é o fundador do ordenamento bíblico. Então, ele fez o curso pastoral, ele passou, pastor Elber, ele passou pela comissão de introdução ministerial, ele passou pela comissão de ordenação? Não. Mas Roberto foi batizado, e a história, no mês de junho de 47, e no mês de julho de 47 também, ele foi ordenado a pastor e foi eleito presidente da igreja de Jaçanã. Quem ordenou o pastor Alídio? Ele passou por uma comissão? Não passou por nada. Mário Roberto foi quem ordenou o pastor Alídio. Oswaldo Fuentes, quem ordenou o pastor Oswaldo Fuentes? Foi o pastor Mário Roberto. Quanto tempo de experiência o Oswaldo passou? Não se tem essa informação para que ele foi ordenado. Domingo Roque de Pinho, estou falando desses que eram líderes os mais conhecidos nos primórdios. Então, note que a gente começou a perceber a necessidade de se instituir alguns critérios. Aí se criou o que chamava-se de ministro autorizado. O ministro em experiência que a gente tem agora era conhecido como ministro autorizado. Quanto tempo um obreiro ficava sendo ministro autorizado até poder ser ordenado? Não tinha tempo marcado. Podia ser posto ministro autorizado hoje e daqui a uma semana, um mês, ser ordenado. Eu mesmo fui ministro autorizado. Eu fui ministro autorizado desde dezembro de 66 até março de 67. Coisa de 3, 4 meses, eu fiquei na condição de ministro autorizado. Tinha uma comissão que a pessoa era submetida, tinha uma comissão transitória, convocada na hora. Olha, tem aqui, pastor Elmer é o diretor, vou usar ele como quem vai ser candidato a ministro autorizado. Ele vai ser introduzido para ser ministro autorizado. Vamos nomear uma comissão para examiná-lo. Aí eu falo, olha, vai ser aquele irmão ali, aquele outro e tal, enfim. Aí nomeava a comissão chamava o irmão, o senhor que é, vem aqui comigo. A gente tem a comissão que vai examinar o senhor aqui. Chegava lá e fazia uma sabatina com ele. Fazia uma meia dúzia de perguntas, uma dúzia de perguntas, né, a critério dos inquiridores. Né? Então, essa era uma comissão transitória de introdução ministerial. Isso evoluiu para que agora se tenha a comissão permanente de introdução ministerial e também de ordenação. Para ser ordenado, um ministro autorizado chegava para ser ordenado, olha, vai ter ordenação, vai ter convenção, então os ministros autorizados que estão aí vão ser ordenados na convenção. Chegava na convenção, o presidente da convenção escolhia meia dúzia de irmãos, enfim, pastores, e aqueles pastores iam examinar os candidatos que iam ser ordenados. Aquela comissão tinha um roteiro, tinha as questões a serem usadas para inquirir os examinantes, não tinha nada. A pessoa, na hora, fazia a pergunta que bem viesse, né? Adão tinha umbigo e tal, enfim, né? E esse era o exame, né?
E aqui é a brincadeira, né? Mas isso porque não tinha um roteiro, não tinha uma programação de como é que era conduzido, quais eram os critérios. Então a comissão ficava à vontade, porque aí, não, isso não está bem legal. Vamos organizar tanto para a comissão que vai introduzir a pessoa na experiência, que deixou de chamar ministro autorizado e passou a ser chamado ministro experiência, precisa ter um roteiro, precisa ter um critério, precisa ter um rumo para seguir. Aí, então, se elaborou o que foi aquela sequência. Eu acho que, no momento, o pastor Elmer é quem cuida dessa questão, e aquele material que você tem, aquilo teve um embrião também, coisa como o avião do Santos Dumont, né? E foi para aquele tempo que não tinha nada, e agora isso evoluiu até o ponto que está, tanto para a experiência ministerial, como para a ordenação. E aí a gente achou interessante que os pastores deviam fazer um curso. Se elaborou um currículo, um conjunto de matérias que a gente achava que era interessante que os pastores estudassem aquilo, e a gente conseguiu algo que foi muito interessante. Quer dizer, o interesse pela questão da educação, o interesse pelo estudo, estava assim bem alta, e não foi problema nenhum a gente conseguir que todos os pastores ordenados fizessem o curso pastoral, depois já de ordenados. De modo que os pastores que você se lembrar deles, você pensar, o Levino já era pastor naquela época, quando se iniciou esse procedimento? Sim. João Pereira já era pastor naquele tempo? Já. Adolfino já era pastor nessa época? Já. Sebastião Noah já era pastor? Já. Então, todos esses pastores já eram pastores ordenados e eles concordaram em fazer livremente o curso pastoral, de modo que todos fizeram. Aí, para eu não dizer que eu não fiz curso nenhum na vida, eu acabei fazendo também o curso pastoral. Ok, né? E era livre, não era obrigado, não. Mas se estabeleceu a obrigatoriedade para os que doravante viessem ser ordenados. Aí, nessa época, se estabeleceu como obrigatoriedade. Ok? Então, este roteiro percorrido, nessa questão de preparo, de critérios, enfim, para treinamento do pessoal da nossa denominação. Veja que a gente teve as coisas no começo de uma forma muito embrionária. Literaturas, quais as literaturas que a gente usava? Nesses cursos que a gente tinha de bíblico intensivo avançado, se passou a incluir um livrinho bem simples de doutrina, acho que ele ainda circula aí em nosso meio, que é Doutrinas Bíblicas de P.C. Nelson. Você já ouviu falar disso, pastor El? Ainda tem esse livro no mercado? Tem até aí. Então, livro Doutrinas Bíblicas de P.C. Nelson. Olha, é um livro de doutrinas bíblicas bem básico, bem elementar, nada de profundidade, mas se tornou, então, obrigatório para os pastores em curso pastoral e para os presbíteros. Olha, já vai ter uma coisa para presbítero também. Aí tem o curso avançado e tem um outro material, já é um material mais aprofundado de doutrina, e é um livro que o título dele é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Esse livro é um livro que é adotado como currículo da maioria das escolas teológicas do meio pentecostal. Um livro bem interessante. O autor é um homem da Assembleia de Deus, ele tem origem judaica, conhecimento bem profundo do Antigo Testamento,
além desse livro dele, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele tem outro livro que deve ter aí na biblioteca também, chegou a ser recomendado sem obrigatoriedade, e é um livro Através da Bíblia, livro por livro. Acaso alguém conhece esse livro de Meyer Pilman? Lá está, então, ali está, Através da Bíblia, livro por livro. Agora a gente tem aí algumas revistas escola dominical que dão uma visão panorâmica da Bíblia toda. Naquele livro do Meyer Pilman, ele dá uma visão geral, livro por livro. Você quer saber muita coisa sobre o Gênesis? Então, tem informações ali todas. Aí você vai desde o Gênesis até Apocalipse, livro por livro, daí o título assim. Então, essas literaturas foram sendo recomendadas e se tornando obrigatórias para os obreiros da igreja, nessa preocupação da questão educacional. A escola dominical, que material a gente usava? Não tinha orientação geral. Se usava aleatoriamente, o pessoal, a confederação, além da Confederação Pentecostal do Brasil, tinha a Confederação Evangélica do Brasil, representando as igrejas todas, e eles publicavam uma revista para a escola dominical. A Igreja Assembleia de Deus publicava material para a escola dominical. Como a nossa igreja não tinha orientação geral, centralizada sobre isso, algumas igrejas, pastores, por conta própria, usavam material à revelia, né? Mas a gente chegou a um ponto que a gente conheceu, através do pessoal da editora Betânia, um material, um currículo muito interessante, chamado de currículo Luz do Evangelho, e a gente resolveu, na nossa denominação, adotar oficialmente aquele material. Material interessante, numa forma bem especial de escola dominical, num sistema bem próximo de como a escola secular se organiza com salas conforme idade, e a graduação desse material da editora Betânia era levando em conta as idades desde maternal até adultos, e a gente adotou oficialmente esse material. Chegou um ponto que a editora Betânia passou a ter dificuldade em atender igrejas que compravam deles. Aí a gente mudou de editora e passou a usar um currículo chamado O Mestre, que é um currículo produzido e editado pela editora Vida. De modo que a nossa história sobre materiais auxiliares nessa questão da educação é essa história. E um embriãozinho de tudo que se tem, né? Porque agora o que se tem aí é muita coisa. A gente chegou a um ponto que criou a nossa revista Escola Dominical, com o nome Revista Avivamento, Revista de Estudos Bíblicos. Inicialmente era para adultos. Depois a gente passou a editar o material para jovens e para adolescentes. E, por fim, ainda na época do pastor Aloísio como diretor, foi organizado um seminário especial, não um seminário, mas um grupo de estudo, e eles até tiveram a deferência de me convidarem para participar, e a gente participou, e o acontecimento se deu em Bauru, e a gente teve a alegria de estar lá com o pastor Zé Gomes, e a gente ali estabeleceu que seria um currículo permanente. E eu estou pensando que a igreja está dando sequência a isso. Eu vi ali as revistas bem confeccionadas, boa qualidade, bem bonitas, né? E o conteúdo certamente está ainda melhor. E ali a gente, uma proposta audaciosa de se ter um currículo permanente, de modo que vai facilitar o trabalho da diretoria de educação, porque não precisa estar elaborando as lições, mas somente produzindo as lições. Puxa, mas isso aqui a gente já estudou isso aqui. Não,
Quer dizer, o assunto é o mesmo, mas as pessoas na igreja não são as mesmas. As crianças que estão com 1 ano agora, alguém é capaz de adivinhar com quantos anos elas vão estar daqui a 3 anos? Claro que é só somar os 3 com o 1 que a criança tem. Aquela criança que está com 1 ano agora, quando chegar ela a ter os 3 anos, o material que está sendo estudado é um que ela não viu. E a criança que fez 1 ano agora, ela vai estudar aquele material que foi confeccionado, algo que é básico. Quer dizer, vocês acham que na área secular, como é que se produz os materiais didáticos? É bem observando a questão das idades e a cada ano não se está fazendo materiais didáticos para a faixa tal de idade, né? Está se reproduzindo. É claro que há as adequações, enfim, e há modificações agora, parece que está sendo introduzida uma modificação bem significativa da questão do ensino médio, há uma novidade aí que vem sendo estudada há tempo, está sendo implantada agora, né? E essa questão de escola dominical, os procedimentos didáticos e seguem as diretrizes de como é o ensino secular. Ok? Tudo bem? Olha,